Segunda parte do consultório, volto a relembrar o número para onde pode e deve ligar esta tarde para ver respondidas as suas perguntas. Esta tarde falamos agora de psicoterapia e psicologia. 225-083-204. Ligue, pode deixar a sua dúvida ao Dr. Pedro Brazes, a quem cumprimento desde já. Muito boa tarde, psicoterapeuta da Clínica da Mente. Dr. Pedro Brazes, hoje vamos falar sobre o perfil do agressor. O perfil do agressor que pode exercer uma violência física, mas também psicológica, não é? Sim, são as duas grandes dimensões da agressão ao outro. Quando falamos em agressores, estamos a falar sempre de pessoas que agridem os outros. E podem agredir de várias formas, mas há estas duas grandes dimensões, que é a violência física e psicológica. E muitas vezes desvalorizamos a violência psicológica, mas... às vezes nem nos lembramos que isso é violência, não é? É violência e é muito mais subtil, muito mais subliminar, mas muitas vezes perturba muito mais o outro do que a física também, de facto. Às vezes a física pode ser gerada num momento ou como uma reação assim... A física é uma... A violência física é sempre que há uma agressão ao bem-estar físico do outro. Pode ser apenas à integridade física, ao bem-estar físico, pode ser até à própria vida, naquelas agressões mais sérias do atentado à vida dos outros, como também temos que incluir na violência física a violência sexual, que é muitas vezes tida pelas pessoas, é sofrida pelas pessoas, mas pensa-se que muitas vezes é uma atitude sexual normal e que se tem que aguentar. Nomeadamente estamos a falar mais das mulheres sobre os homens, os homens sobre as mulheres, que executam muitas vezes e fazem muitas vezes violência sexual, que até é encarada como o normal de uma relação entre marido e mulher. Mas não, temos que alertar também. Às vezes a violência sexual, nós às vezes pensamos nos violadores e utilizamos até este chavão, não é? Nas coisas mais graves, mas há violadores em casamento. Mesmo no próprio casamento, ou seja, podemos dizer que qualquer relação não consentida por uma das partes é uma violência sobre o outro. Só que não é falado e não é entendido isso como violência, mas temos que considerar isso também uma violência, a violência sexual entre a relação conjugal. Também existe. Então, faz sentido dividirmos aqui o perfil do agressor consoante estas facetas todas diferentes de violência, ou como é que, ou podemos fazer aqui ou temos aqui uma visão geral daquilo que será um agressor? Temos que falar sempre em termos gerais, não é? Porque não conseguimos particularizar aqui todas as situações, cada situação é particular, ou seja, cada agressor tem as suas próprias razões, tem os seus próprios problemas, quase que não conseguimos particularizar. Podemos sim generalizar e perceber, então quem é que são os agressores? Porquê é que existem os agressores? Porquê é que eles agridem o outro? Muitas vezes nos parece incompreensível, não é? Algumas situações... E convém falar sobre isto para perceber. É importante perceber, porque estamos sempre, publicamente fala sempre nas vítimas e tem que se falar. De facto, as vítimas são a parte mais frágil da sociedade, então nós temos que falar muito, defendê-las, mas também, de alguma forma, perceber os agressores, não para os desculpar, nunca, mas para tentar perceber como é que podemos evitar os agressores, não é? Às vezes eu digo que a agressão é um ato de explosão de uma pessoa sobre a outra. E podemos até comparar que a explosão é o contrário da depressão. A depressão, quando as pessoas estão deprimidas, estão a implodir, é uma energia toda que imploda dentro delas. Quando eu estou a agredir alguém, eu estou a explodir alguém. Sabe que na clínica, quando as pessoas que se queixam de depressão, 80% dessas pessoas que se queixam são mulheres. As mulheres normalmente ficam deprimidas, mais deprimidas que os homens, mais. Mas dizemos assim, então, mas os homens não sofrem? Sofrem também. Só que há uma tendência para os homens sofrerem explodindo. E quando explodem, uma pessoa na depressão não explode. Essa energia... vai contra os outros. Na agressão, na agressividade, na impulsividade, na ofensa, na humilhação ao outro. E porquê que uma pessoa fica deprimida ou pode até explodir e nessa explosão de raiva, na explosão comportamental, pode agredir o outro? Porque não está bem com ela própria. Há sempre problemas atrás. Nós na clínica da psicoterapia, quando nós estamos a falar com pessoas que são agressores, raramente pedem ajuda. Esse depois é o grande problema que podemos falar, não é? Às vezes assim, e os agressores podem ser ajudados? Podem, o problema é que não pedem ajuda.
não é? Não reconhecem. Mas e alguns... muito menos em tempo útil, ou seja, a tempo de não fazerem disparates. Mas isso. Falaremos a seguir na parte do tratamento. Isso. E alguns agressores vêm à clínica pedir ajuda, porque são muito impulsivos, porque a vida deles não está bem. E nós, quando conversamos com eles para tentar percebermos a agressividade deles, a impulsividade deles, o porquê da violência, falamos sobre a história do passado deles e criamos empatia. Ou seja, percebemos, não justificamos, mas percebemos o porquê, quais as razões daquela pessoa ser violenta. Quase da mesma forma que percebemos quais as razões daquela pessoa estar deprimida. Agora há um filme que está a dar... Está nas salas de cinema, que é o Joker, não é? E este filme é interessante, para quem já ouviu... É uma personagem que quase toda a gente sabe, mais ou menos. Do Batman e tudo, não é? Sim. Pronto, mas nós quando víamos o filme do Batman, víamos que o Joker era um vilão, era o mau da fita. Neste filme percebemos a violência que também sobre ele foi exercida. E para ele chegar a ser para chegar àquele ponto. A certa altura é interessante que nós quando estamos a olhar nos olhos do agressor, percebendo o porquê ele reage daquela forma, até criamos às vezes empatia, compreendemos que uma pessoa que foi sujeita a tanta violência sobre ele, a forma como ele reage agora é quase como normal e compreendemos isso. Por outro lado, são comportamentos que foram vistos ou de alguma forma absorvidos na infância e depois replicados? Tudo o que nós somos é uma aprendizagem do passado. Tudo o que eu faço no dia-a-dia, na relação com os outros, é porque eu de alguma forma aprendi a fazer aquilo. Uma violência que está a ser uma epidemia na sociedade toda ela, é a violência doméstica. E eu uma vez atendi uma pessoa que maltratava a família, a esposa, e que se queria tratar. E foi muito interessante perceber que ele dizia-me assim, sabe, doutor, eu quando era pequeno, o meu pai batia muito na minha mãe. Havia uma violência muito grande. E eu sempre defendia a minha mãe e dizia ao meu pai para não fazer, e eu sempre disse a mim próprio, diz ele, que eu quando for grande nunca irei fazer isto à minha mulher. E diz ele assim, mas dou por mim agora a não conseguir evitar isso. E depois de conversarmos mais um bocado... Isso ainda deve ser mais difícil na mente de uma pessoa que tem essa consciência, ainda deve ser mais complicado. Tem essa consciência, mas ele não conseguia evitar esta impulsividade, esta agressividade. Com a mulher, era só com a mulher que ele era violento. Só que depois de eu entendê-lo bem, eu percebi uma coisa. Este homem não tinha aprendido a respeitar as mulheres. Isto aqui, eu estou sempre a dizer este exemplo porque é muito importante para as famílias lá em casa, os homens lá de casa que me estão a ouvir. Têm que entender isto muito bem. O nosso filho, mais tarde, só respeitará a mulher dele se vir o exemplo do pai a respeitar a mãe. E muitas vezes eu percebi que aquele homem agredia... E as filhas também, não é? As filhas só vão aceitar ser respeitadas, só vão... se virem a mãe exigir o respeito. Exato. É muito comum na violência doméstica as filhas aguentarem como a mãe aguentou da pressão dos pais e os filhos a reproduzirem a violência como viram o pai a reproduzir. E não podemos dizer que é porque a pessoa quer, assim, não, é a educação que tiveram, foram as aprendizagens, foi a forma como a personalidade delas foram moldadas ao longo do tempo. E por isso é importante perceber, e nós como pais temos que ter essa consciência de que os nossos filhos vão ser aquilo que aprenderem agora. E para a violência, um grande fator da violência de uma pessoa para a outra é a falta de respeito. Um homem e uma mulher, ou seja, alguém é violento... Há limites que não se podem quebrar, ultrapassar, não é? E limites do respeito, principalmente. Ou seja, eu nunca sou violento com alguém, eu nunca agrido ninguém, se respeitar o outro. Respeitar a vontade do outro, respeitar a personalidade delas, a liberdade delas. Percebe? E se nós... Mas para respeitarmos temos que aprender. Portanto, e as famílias, é no seio da família que se aprende isso. Portanto, quando nós vemos um agressor hoje, um adulto hoje, se olharmos para a história dele, vamos perceber que o problema estava na família, estava na violência que essa pessoa também foi alvo. Portanto, nunca há nenhum caso, nunca chegou assim nenhum caso em que não haja uma justificação plausível. Ou seja, aquela vida foi totalmente dentro da norma e depois, de repente, a pessoa vê-se a agir assim. Não, ou seja, estamos aqui a generalizar. Agora, isto é o mais óbvio. Isto é o que acontece mais, vamos dizer assim. Genericamente é isso. Genericamente. Ou seja, as pessoas que têm
Na questão da violência doméstica, estamos aqui a falar, a particularizar na violência doméstica. A violência doméstica é muito caracterizada pela falta de respeito do homem sobre a mulher. Esta falta de respeito foi uma deficiente educação na relação do género entre o homem e a mulher. E a educação quem a dá é a família, em princípio. Portanto, estamos a generalizar. Agora, há um conjunto de outras violências que existem por vários outros fatores. Por exemplo, um dos grandes fatores, uma grande violência que existe e que é muito camuflada, fala-se, mas é a violência no local de trabalho. Nomeadamente, os superiores para os subalternos. Ou seja, entre os chefes. É muito comum o chefe ser prepotente com o trabalhador, humilhar o trabalhador. E isto porquê é que acontece? Acontece por várias razões, e estamos a generalizar, mas por as razões principais. Porque o chefe acha que tem o direito de humilhar o subalterno. Porque acha que é mais forte. Porque é o mais inteligente, está dentro de hierarquia e a própria hierarquia dá-lhe a liberdade de desrespeitar os outros. E este é um pensamento horrível que também é aprendido. Veja só, normalmente estes líderes que desrespeitam os outros... Se calhar foram desrespeitados, não é? Foram desrespeitados no passado. Até chegar a patrões, vamos dizer assim. Quando eles chegaram a uma atitude de superior hierárquico, perceberam que como é que se lida com as pessoas abaixo de nós? Da mesma forma que lidaram connosco. Comigo. Às vezes, eu, quando estou a falar dos agressores, parece que estou a desculpar os agressores. Eu não estou a desculpar, eu estou aqui a falar agora também da forma para compreendermos que é a educação que tivemos que faz daquilo que somos. Até porque para ajudar o agressor é preciso ir buscar esta gênese, perceber o que é que está para trás, como noutras patologias, para se poder andar para a frente, não é? Isso, um agressor, quando precisa de ajuda, quando reconhece ajuda, que são poucos, mas os que reconhecem, temos que entender este histórico, o porquê do seu desequilíbrio emocional, das suas raivas, dos seus medos e ajudá-los a superar isso. Não é fácil, porque estas atitudes, estes comportamentos estão já muito enraizados na sua personalidade. Podemos dizer que não é uma doença, não é como é que se diz? Não é um defeito, já é um feitio. E na psicoterapia trata-se muito dos defeitos, não é os feitios. E esta violência é muito caracterizada por isso. Mas enfim... É porque estamos a falar de situações em que os ânimos podem se exaltar de tal maneira, não é? Em alguns tipos de violência, em que as pessoas perdem o norte e há consequências gravíssimas. Nomeadamente pessoas que vão para as urgências dos hospitais, nomeadamente mortes. Portanto, estamos aqui a falar de algo que depois é um crime. Isso. Porque estamos aqui a falar das explosões quase espontâneas, não é? Alguém que no trânsito, o outro isso passa à frente. Muito. E hoje em dia, Dr. Pedro, alguma coisa se passa. Também podemos falar sobre isso, porque as pessoas no trânsito, não sei o que é que se passa. Olha, sabe que há uns anos fui ao Brasil. E no Brasil, isto é uma história interessante para percebermos o poder da agressividade da influência. E no Brasil, quem lá foi sabe disto, que pode haver o maior engarrafamento, que ninguém buzina uns aos outros. Ninguém buzina, ninguém se mete. Num país que às vezes é muito caótico em muitas coisas, no trânsito, pelo menos pela minha experiência, que eu ia com o brasileiro, que era mais caótico, mais agressividade, e depois como há muita violência no Brasil, eu pensei que aquilo era um pandemónio, mas não, pelo contrário. No entanto, o motorista que ia comigo começou a buzinar. A quem é que ele buzinava? Aos taxistas e aos autocarros. E eu, porquê que é isto? Sabe o que é que aconteceu? O que é que se passa? É que no Brasil nós temos medo dos outros. Porque eu nunca sei quem é que vai... Como são muito violentos, há pessoas muito violentas no Brasil, aqueles gangues, né, que todos conhecemos, eles nunca sabem quem é que está no outro carro. Então, o que é que tem no outro carro? Não é? O medo do outro provoca o maior respeito, mesmo no outro que eu não conheço. Portanto, como eles sabiam que os motoristas de táxis e os autocarros não eram os vagabundos, nem os criminosos lá do Brasil, portanto, a esses eles passavam a sua raiva, explodiam. O que é esta explosão? Esta explosão é um acumular de stress diário das pessoas que, quando precisavam de estar mais ponderados, mais tolerantes, na relação com o outro, não conseguem ser e explodem. Qual é o grande problema da criminalidade de não criminosos? De pessoas normais que às vezes matam o outro, porque pegam numa faca, numa pistola. Aquela história que todos ouvimos, era tão boa pessoa, era tão calma, era muito sociável, de repente. Ou seja, não era um criminoso, mas teve aquele ato de impulsividade. É que nos momentos de grande pressão, de grande explosão, nós perdemos quase a nossa capacidade racional de ponderar e de analisar. O pensamento é coisa que não há espaço ali. Nos momentos de picos emocionais,
Veja, quando estamos deprimidos, os momentos de pico emocional levam-nos à ideação suicida. Quando nós estamos revoltados ou estamos na explosão, aquelas pessoas que não entram em depressão, mas que explodem, naqueles picos dessa raiva perdemos também o discernimento e às vezes comete-se atos impensados e que não queríamos. A maior parte das mortes na violência doméstica, que é uma calamidade nacional, eu não creio que os homens pensem em matar a mulher. Não, mas a violência que têm, às vezes é desmedida naquele momento e acabam por privar as outras pessoas da vida delas e prejudicar a vida delas. Por impulsos. E então podemos, dentro mesmo das famílias, pode e deve-se apontar o dedo ao agressor no sentido de identificá-lo, dizer assim, se ele não se consegue perceber como agressor e pedir ajuda, devem as pessoas que estão à volta, quase como uma daquelas intervenções, não é? E dizer assim, estás a ter comportamentos, se não és um agressor, mas estás a ter comportamentos de agressor, ou tens que procurar ajuda. Isto deve ser feito ou deve-se esperar que a pessoa... Deve ser feito, mas como não é nenhuma doença tipificada como uma doença, não é? As pessoas são más, considera-se que essas pessoas agressoras são más, que não estão doentes. Portanto, é muito difícil a própria pessoa assumir, por exemplo, na violência doméstica. É raro. Eu tive 2 ou 3 casos de pessoas que assumiam que estavam mal. Foram por si, não é? Mas porquê? Porque, olha, já estavam com processos em tribunal, a mulher ameaçava-os mesmo de separação, ou seja, é quase que, bom, eu vou para a psicoterapia, vou ver se me trato. Às vezes não era bem por elas, era por causa dos outros, era por causa do tribunal que mandava, ou era por causa da mulher que o tinha ameaçado, enfim. Ou seja, a motivação para as pessoas se tratarem e o reconhecimento que podem ser tratadas não é muito baixa e por isso os agressores não se tratam facilmente. Qual é o tratamento de base? É na educação, é nas famílias. Olha, e por falar em famílias, há aqui um tema muito importante nas agressões que é, hoje em dia, na violência doméstica, o que se está a ver mais são os filhos a agredir os pais. Isso também é muito chocante, não é? Mas também tem que ser falado, não é? Tem que ser falado. Estamos a caminhar para uma população cada vez mais envelhecida e, portanto... Mas eu até já me estou a lembrar de filhos de 12, 13 e 14 anos que agrediam os pais. E hoje vemos muito isso. Vemos pais que estão verdadeiramente subjugados ao poder dos filhos menores, porque eles fazem birras incríveis e se não fazem aquele aparato todo e até assustam. Se não se der as coisas, se não se lhes der o que eles querem, eles berram mais. E estamos a criar jovens que não resistem à frustração, que depois vão ser adultos violentos. Porque, independentemente dos pais lhe darem ou não essa frustração, a vida vai-lhes dar essa frustração. Porque se o pai não os frustrar, não os ensinar a aguentarem a frustração, se não lhes disser que não e eles têm que saber que na vida eles vão ter muitos nãos, eles no futuro vão ter, nos trabalhos, na vida, a vida traz-lhes muitos nãos. E vamos ter jovens violentos por isso. E é muito comum vermos jovens com 25 anos, 26 anos, que não trabalham, que não estão estruturados para aguentar as pressões sociais, as relações laborais, e exigem dos pais que os continuem a manter. Isto é um paradoxo novo que estamos a assistir na sociedade, mas recordo que há uns tempos fizemos aqui um programa sobre violência doméstica e os 2 telefonemas que fizeram para cá para o Porto Canal era precisamente isso, era a violência doméstica dos filhos contra os pais. É verdade, sim, senhor. E quando eles têm 20 e tal anos, 30 anos, a gente até percebe, mas um jovem de 30 anos, fisicamente é muito poderoso, se calhar a mãe não está a conseguir fisicamente aguentar a pressão do filho. Sim, mas estamos a falar de jovens muitas vezes de 10 anos, 12, 13 anos. Que os pais deveriam ter pulso forte, deveriam dizer que não e aguentar ali a pressão dos filhos. É uma vertente muito psicológica, não é, muito. Doutor Pedro? Aí... E de parentalidade. Exatamente. Não é? De parentalidade. Ou seja, jogo de forças. Os pais que não sabem dizer que não, os pais que não impõem a sua vontade, criam crianças que não resistem à frustração e mais tarde vão ser pessoas impulsivas, que explodem facilmente e que depois vão estar nesta conversa dos agressores e agridem em várias ordens. Portanto, essa é uma chave da prevenção, é a educação. A educação, basicamente é isso que temos que conversar. E tentar moldar os comportamentos logo desde pequeninos. Isso. Em que é que a psicoterapia pode, de facto, ajudar então um agressor?
Pronto, percebendo que se eu agrido o outro é porque eu não estou bem, é porque eu tenho a minha personalidade deficiente, foi mal formada, teve experiências traumáticas que me perturbaram também, a psicoterapia pode ajudar as pessoas a encontrar a sua paz, o seu equilíbrio, ajudar essas pessoas a serem tolerantes, a se preocuparem com o outro, e a psicoterapia pode ajudar. Infelizmente, estamos a falar sobre este tema, mas as pessoas não reconhecem com a frequência que deviam reconhecer que estão mal e não pedem ajuda e não são ajudados. Pronto. Mas, de qualquer maneira, a psicoterapia, a psicologia pode ajudar, ajudando esses indivíduos a encontrar a sua paz interior, a encontrar os seus equilíbrios, o seu bem-estar. E sem recurso, não é necessariamente necessário recurso a fármacos, como falamos aqui muitas vezes, não é? Não. O fármaco apenas, os fármacos Tipo funcionam como um calmante etc. que pode acalmar, mas a mente humana e a psique dessa pessoa fica na mesma, não é? E a mente humana é muito mais do que isso, não é? Do que aquele sintoma. O sintoma é apenas a manifestação do mal-estar psicológico que existe. Podemos trabalhar nos sintomas, sim, mas o mal-estar psicológico fica lá na mesma, sim. Portanto, a célula familiar fica toda afetada com este tipo de situação. Também já falamos de situações de violência no trabalho. Existe também uma violência que não é a violência doméstica, porque acontece mais cedo, que é a violência entre os adolescentes e no namoro adolescente. Isso. Qual é a sua perspectiva sobre esse assunto, Dr. Pedro? Sempre sobre o namoro adolescente, mas principalmente sobre o bullying. Pela minha experiência... Não deixam de ser agressores, não é? São. Do outro dia falámos aqui também do bullying. O bullying é uma dinâmica entre os jovens, que depois também há entre os adultos, mas enfim, estamos a falar no bullying juvenil, que cria maior quantidade de pessoas deprimidas e ansiosas depois mais tarde na vida adulta. Começam cedo a experimentar esses sentimentos e seguem assim, não é? Estamos a falar das vítimas até. Não é? Todas as pessoas de alguma forma tímidas, fóbicas sociais, com dificuldades de integração, com mal-estar pessoais, grande parte das perturbações que eu atendo na clínica vêm destas relações traumáticas do bullying. Agora, porque o agressor também apercebe-se, esta é uma característica do agressor, aperceber-se que tem à frente uma pessoa frágil. Quem é que é o agressor do bullying? O agressor do bullying é alguém que não consegue estar com os outros e ser reconhecido pelos outros pelas suas características psicológicas, pela sua amizade, pela sua boa educação. As pessoas não o admiram pelas melhores razões. E não admirando pelas melhores razões, o que é que ele faz? Vai subjugar os outros e com isso obter o medo e o respeito dos outros. Esse reconhecimento fajuto, não é? É um reconhecimento pela força, pelo medo. Nós devemos ser reconhecidos pelos nossos amigos, pelas pessoas que gostam de nós, pelo prazer de estarem connosco, da nossa companhia. Agora, os bullies fazem pela força, exigem pela força o respeito por eles. São pessoas fracas. Os bullies, os valentões, em português, bully é uma palavra inglesa que quer dizer valentões, os valentes exercem força sobre os outros, só que esta violência, o bullying, a humilhação, é horrível para as pessoas que sofrem. Quase parece que é pisar o outro para alavancar-se a si mesmo, não é? Sabe que é muito frequente também as pessoas que são vítimas de bullying mais tarde serem os próprios bullies, serem os próprios agressores. Porque se eu sou vítima de bullying, quando eu começo a agredir como uma defesa, eu começo a perceber que os outros também ficam subjugados a essa agressão. Ou seja, e também ele se pode rever numa posição mais forte, não é? Começa a perceber que então, se eu for agressor, eu vou sair deste estado em que eu estou. Portanto, toda esta... Quando falamos aqui do perfil do agressor, é muito geral no sentido em que há diversas formas de se manifestar, não é? E de agredir o outro. Sim. Não falamos aqui das mulheres. Também não queria passar a mensagem de que estamos a falar só do homem, não é? As mulheres também... são muitas vezes agressoras. Também são muitas vezes agressoras, não é? E também já tivemos aqui chamadas de pais que acabam por se ver assim também um bocadinho desnorteados com situações em que as mulheres também exercem e, sobretudo, o poder da maternidade contra os pais, não é? Normalmente, nós falamos nos agressores, falamos quase sempre da agressão física. E quando falamos da agressão física, falamos sempre do mais forte para o mais fraco. Então, o homem entre a mulher. Facilmente falamos do homem como agressor.
Mas a mulher não exerce tantas vezes agressão física, mas exerce muitas vezes agressão psicológica. Só que às vezes a própria vítima da agressão psicológica nem entende que está a ser vítima de agressão. Por exemplo, qual é a maior forma de agressão psicológica entre o casal, por exemplo? É os ciúmes. Os ciúmes e a privação de liberdade do outro é uma forma duríssima de agredir o outro. Quando alguém tem uns ciúmes patológicos, está sempre a perguntar onde é que tu vais e não podes falar com aquele, não podes falar com a tua família, agora tens de estar aqui, enfim, mostra-me as tuas mensagens. Esta pressão, que muitas vezes é confundido por amor, eu sou assim porque gosto de ti. Ou ela é assim porque gosta de mim, até é bom isso, mas é uma restrição da liberdade enorme, não é? E que é usada como uma pressão psicológica brutal e, enfim, os homens também fazem isso, mas as mulheres, é uma das ferramentas da mulher exercer pressão e uma agressão contra a felicidade do outro e o bem-estar do outro. Portanto, o perfil do agressor não tem género, não é? Não é nem masculino, nem feminino, nem tem idades, como falámos há pouco. E há uma dimensão muito grande, como estava a falar, às vezes as mulheres que privam os pais de estar com os filhos, enfim, também é violência, tudo é violência. Tudo o que afeta o bem-estar do outro, bem-estar físico e psicológico, é agressão e é Depois há múltiplas violência. formas, não é? Há múltiplas formas, níveis de intensidade, mas acaba por englobar-se tudo no tal perfil do agressor. Nós vamos seguir para intervalo. Dr. Pedro Brás continua connosco a seguir ao intervalo para responder às suas dúvidas. Ligue 225-083-204 ou deixe a sua dúvida por escrito em consultório@portocanal.pt. Até já.